Olá, muito boa noite para você. Luiz Eduardo Falcão assume diretoria da Amapar. Com Romeu Zema, houve reivindicações de 30 prefeitos do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro para minimizar estragos provocados pelas chuvas. Você vai ver que a MGC 354 é uma das demandas urgentes, mas por enquanto será preciso paciência. A gente mostra que o caminhão atolou em desvio criado entre Presidente Olegário e Patos de Minas e provoca congestionamento e muitas reclamações de motoristas. Com a falta de matéria-prima na indústria, papelarias vendem estoques com promoções. Nós vamos mostrar que Minas Gerais não deve pagar o valor total do reajuste do piso do magistério, disse hoje o governador. Covid-19, mais uma morte é confirmada em Patos de Minas. Empresários apostam em publicidades para alavancar vendas e comemoram resultados. O alerta das autoridades para evitar os afogamentos. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Empossada nesta sexta-feira, a nova diretoria da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, a Amapar, e do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba, o CISPAR. Luiz Eduardo Falcão é o presidente. A cerimônia de posse foi acompanhada pelo governador de Minas, Romeu Zema, e de várias outras autoridades. O prefeito Luiz Eduardo Falcão assumiu a presidência da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, Amapar. A cerimônia aconteceu no Centro de Convenções do Unipan, com a presença do governador Romeu Zema e demais autoridades regionais e estaduais. Patos de Minas esteve na presidência da Amapar pela última vez, tem 20 anos aproximadamente, então acredito que é momento de voltar junto da nossa diretoria. A nossa vice-presidente é a prefeita Denise de São Gotardo, é a única mulher prefeita da região, de 18 cidades que a Amapar, que é a Associação dos Municípios do Alto Paranaíba, congrega. Falcão assumiu o lugar de César Caetano, prefeito de Carmo do Paranaíba, que comandou a Amapar em 2021. Ele acredita que a união dos prefeitos se solidificou durante a sua gestão. Eu procurei modificar a postura da Amapar nesse sentido, de unir os prefeitos, de alinhar os discursos naquilo que era possível, unir os prefeitos para discutir os problemas que a gente tinha, seja recente a chuva, seja recente a nova onda de pandemia, seja para trás a questão da pandemia no momento mais grave, pela gravidade do que a gente teve. Então nós modificamos a união, que não havia tanto, e modificamos a postura da Amapar com a imprensa, com a sociedade e, obviamente, com os prefeitos também. O prefeito Fabiano Lucas, da cidade de São Gonçalo do Abaeté, acredita que o maior desafio dos últimos tempos tenha sido a pandemia e o enfoque agora precisa ser a saúde regional. Nós estamos passando por um problema muito delicado, mas muito delicado mesmo. O Hospital Regional da FEMIG não atende mais, acabou, está totalmente saturado. E esse problema do regional é um problema antigo, que não se resolve, que a gente não sabe se é força, vontade política, enfim. Tem a questão dessa proposta da Santa Casa, nós questionamos esse dia a questão da Santa Casa. Será que a Santa Casa está atendendo um paciente lá de Formoso? Será que a Santa Casa está atendendo um paciente de São Gonçalo? Está atendendo um paciente de Varjão ou está atendendo Patos de Minas? Se for atender Patos de Minas, ótimo, vamos continuar o trabalho. Mas nós precisamos da Santa Casa que seja regional, que faça isso que precisa ser feito. Então eu acho que a nossa pauta prioritária hoje, junto ao governo do estado, é discutir cada vez mais essas questões da saúde regional. A Polícia Militar encontrou um tablete de maconha escondido em uma casa no bairro Jardim Esperança e um rapaz de 19 anos foi levado para a delegacia. Por meio de uma denúncia, a Polícia Militar, nessa quinta-feira à tarde, chegou em uma casa no bairro Jardim Esperança. Uma pessoa afirmou que um rapaz de 19 anos estaria comercializando drogas em sua casa. Com isso, a polícia pediu a autorização da mãe e do padrasto do rapaz para entrar na residência. E após buscas com a ajuda da equipe Roca, foi localizada uma quantidade considerável de maconha. O suspeito foi conduzido até a delegacia de polícia após dizer ser o dono da droga. Também na noite desta quinta-feira, 3 homens foram conduzidos até a delegacia após terem furtado 2 hipermercados em Patos de Minas.
Após terem furtado 2 hipermercados, 3 homens que moram em Uberlândia foram conduzidos até a delegacia de polícia em Patos de Minas. Os rapazes estavam de carro, saindo de um dos locais furtados, quando o veículo foi localizado. A Polícia Militar foi acionada por um indivíduo que estaria acompanhando, né, um veículo que havia acabado de sair aí de um hipermercado na cidade, onde os indivíduos haviam furtado grande quantidade de mercadorias. Na ocasião, neste hipermercado especificamente, seriam várias caixas de energético. Imediatamente, essa situação foi repassada pela rede de rádio, equipes saíram aí em rastreamento e até que o veículo foi localizado. Imediatamente aí foi dado sinal de parada e então eles foram abordados. Os jovens de 22, 31 e 38 anos foram sorrateiros na hora da ação e não usaram de violência ou ameaça. Em um primeiro momento eles tentaram fazer dessa forma, né? Entravam como clientes normais, iam enchendo os carrinhos, né, no hipermercado, e na hora de sair às vezes um tentava ficar despistando, né, um funcionário, enquanto os outros saíam apressadamente. Contudo, em um hipermercado, um funcionário percebeu a ação, inclusive tentou até acompanhá-los, contudo, na ocasião foi sem êxito. Segundo a polícia, nos hipermercados foram furtadas 27 caixas de chocolate, 24 copos térmicos, 14 caixas de energéticos, 10 litros de uísque e um recipiente de plástico utilizado para o transporte de algumas bebidas. Além disso, foi constatado que, no dia anterior, o crime de furto também ocorreu, com o mesmo veículo. Fazendo novos levantamentos, foi verificado também que esses indivíduos, né, realizaram um furto na data de ontem na cidade de Araguari em outro hipermercado. Na ocasião, alguns dos autores conseguiram fugir nesse veículo que nós conseguimos localizá-lo hoje, porém um teria sido preso na data de ontem lá em Araguari, na mesma situação, furtando produtos em um hipermercado. A seguir aqui no News, feirão com vagas de emprego é realizado em Patos de Minas e empresários apostam em publicidades para alavancar vendas e comemoram resultados. Os comerciantes que têm apostado na divulgação do negócio nos meios tradicionais, como televisão e rádio, e também nas plataformas virtuais, têm conseguido fechar o caixa no azul. Não dá mais para esperar o cliente, é preciso chegar até ele. A propaganda é a alma do negócio. Nunca se valeu tanto dessa máxima como nos tempos de pandemia. Se o consumidor anda receoso de ir até a loja, ou mesmo diante a tanta oferta, é preciso um movimento diferente. O empresário tem que bater a porta do cliente. Houve uma necessidade de criar cada vez mais um plano de mídia, um plano de comunicação para chegar até os seus clientes que estavam em isolamento, estavam em casa. Por isso é muito importante que esses clientes possam basear esse plano de mídia numa mídia off e também online, entendendo que principalmente as mídias online estão cada vez mais crescentes. Foi o que o Jonas fez. Investiu na divulgação da empresa e o resultado, mais negócios fechados. E hoje a gente até fez também uma propaganda com a NTV também para melhorar a parte de vendas, né? Para mostrar o nosso produto, os nossos materiais, a nossa qualidade. O Rafael também investiu e ampliou a publicidade da clínica e alcançou novos públicos. Depois que nós fizemos um novo impulsionamento nas mídias, principalmente na NTV aqui, que é local e regional, a gente tem sentido que nós agora temos pacientes de Presidente Alegar, do Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa. Então isso atrelado, né, essa divulgação tanto em rede de televisão, redes sociais, rádio, né, toda essa mídia atrelada à qualidade do nosso trabalho, ela fez com que tivesse um impacto positivo aí nos fechamentos da nossa clínica. Na loja da Ana Paula não é diferente. A aposta na divulgação dos produtos em programa de televisão de grande audiência cativa e atrai o consumidor.
Depois que a gente começou a participar do programa, os clientes vêm muito na loja procurando, porque eles têm uma confiança muito grande no programa, né? Então, assim, todos os dias aparecem várias pessoas e o pessoal fala, não, vi lá no Gui e vim aqui conferir, porque realmente os preços, né, a qualidade é um diferencial que a gente mostra lá no programa e tem assim, os telespectadores realmente assistem, assim, muito. Então, todos os dias aparecem muitas pessoas aqui na loja. O desemprego caiu para 11,6% no trimestre terminado em novembro, é o que divulgou nesta sexta-feira o IBGE. Queda de 1,6% em relação ao trimestre anterior. Com o recuo na taxa de desocupação para 11,6% no trimestre terminado em novembro, são 3.200.000 pessoas que conseguiram entrar no mercado de trabalho. Entretanto, são muitos desocupados, 12.400.000. Segundo o IBGE, os números refletem a trajetória de recuperação e no aumento de contratações esperadas para o fim de ano. Se há menos desempregados, aumenta a quantidade de emprego com carteira assinada, 4% mais no trimestre terminado em novembro que no mesmo período anterior. Isso significa que o mercado formal de trabalho tem 1.300.000 pessoas a mais. Com relação à informalidade, a taxa se manteve instável em 40,6% e o número de trabalhadores informais chega a 38.600.000. Para o IBGE, a informalidade também teve papel decisivo na recuperação da taxa de ocupação. E um feirão com ofertas de emprego será realizado neste sábado em Patos de Minas. Uma oportunidade para quem está buscando uma vaga no mercado. A CDL realizará neste sábado, dia 29, o Feirão Emprega Patos. O evento oferecerá vagas de emprego em diversas áreas para as pessoas interessadas. O feirão ele ocorre amanhã aqui na sede da CDL, de 9 às 14 horas. O feirão ele tem o intuito aí de captar mais candidatos, né, mais currículos para o nosso banco de talentos. A CDL que já tem um cadastro de currículos gratuito durante o ano todo. Esse feirão a gente utilizou ele, né, criou esse dia para que a gente possa aumentar o nosso banco de dados. O feirão tem o objetivo de inserir pessoas no mercado de trabalho e, com isso, 50 vagas em diversas áreas serão oferecidas. Hoje a CDL Talentos conta aí com mais de 50 vagas, dentre elas vagas mais operacionais, mais estratégicas e vagas também voltadas aí para a área administrativa. O evento acontecerá de 9 às 14 horas, mas para fazer parte do grupo de pessoas que podem ser selecionadas, é necessário alguns requisitos. Jovens de 18 anos acima dessa idade, né? Nós não atendemos ainda os jovens menores de 18 anos. Então, acima de 18 anos, qualquer pessoa que tenha, né, ou que esteja buscando uma recolocação no mercado de trabalho, uma nova oportunidade, pode procurar a CDL, que a gente faz o cadastro e as avaliações de perfil, encaminha aquelas pessoas que têm aí os requisitos da vaga para os processos de seleção. Caso alguém tenha interesse, a inscrição é gratuita, mas é preciso estar em mãos alguns documentos. Tragam um currículo, a carteira de trabalho, um documento de identidade. Depois do intervalo, a gente fala da previsão do tempo, né? Tem alerta do Corpo de Bombeiros sobre riscos de afogamentos. E com falta de matéria-prima nas indústrias, papelarias vendem estoques com promoções. Com a proximidade do retorno das aulas, é preciso organizar os materiais escolares. A falta de matéria-prima na indústria, por isso, dessa forma e por isso também, o que foi entregue até agora está com preço salgado, mas como havia estoque nas papelarias, muitos produtos estão em promoção. Com a iminência do retorno às aulas, marcado para acontecer no dia 7 de fevereiro, os pais correm contra o tempo nas papelarias da cidade para adquirir os materiais escolares para o ano letivo de 2022. Como as aulas não haviam voltado totalmente no regime presencial devido à pandemia, ainda é possível adquirir os produtos dos anos anteriores a preços mais baixos. Ano passado e atrasado, a gente continuou com estoque relativamente grande, então cerca de 80% dos nossos materiais escolares não tiveram um aumento significativo. Agora, o que a gente precisou fazer reposição, teve aumentos entre 25% até 50%.
Para este sócio proprietário de uma papelaria no centro de Patos de Minas, a situação é a mesma em relação ao estoque dos anos anteriores, mas ele afirma que as vendas estão melhores do que antes da pandemia. As vendas continuam, assim, em relação ao ano passado, está bem melhor, em relação aos outros anos está bem parecido. O que a gente notou esse ano, o que acontece? Como a gente não teve volta às aulas no anterior, a gente tem muito estoque ainda, então a gente não comprou ainda para fazer a volta às aulas 2021. Aí então a gente está trabalhando com estoque ainda e preços de 2019. Como a gente ainda manteve um grande estoque dos anos anteriores, a maioria dos nossos preços então estão antigos ainda, não refletiu uma queda assim, significativa como a gente estava esperando. Um problema que irá acarretar o aumento no valor dos produtos que irão ser repostos é a falta de matéria-prima. Nas indústrias não tem produto e quando tem um produto está subindo em torno de 40% a 50%, ou seja, está ficando inviável a gente pedir. O que a gente está tentando fazer? A gente está tentando vender uma marca similar, uma capa similar, para a gente passar a volta às aulas. O complicado vai ser o pós-volta às aulas, a preparação para 2023. Subiu um pouco o preço, né? Questão da pandemia aí, a gente sabe que está complicado, não só material de escolar, mas várias outras coisas aí, questão mais também logística, né? Mas parece que por não ter aula como teve ano passado, ficou mais foi em casa, né? Eu acho que a tendência agora é subir um pouco, mas em vista a questão do valor, até que não subiu tanto, igual eu imaginava que ia subir não. E até a criançada percebeu que houve aumento no preço dos materiais escolares. Fazer o quê? Já aumentou a inflação? Já esta consumidora usufrui da queima de estoque e ainda não sentiu o aumento dos valores. Achei bem equivalente. É lógico que teve um pequeno reajuste, mas não achei significativo, não. No último fim de semana, um rapaz de 21 anos morreu enquanto nadava em uma represa no município de Rio Paranaíba. Com o período de calor, aumentam as incidências desse tipo de ocorrências. Somente neste mês de janeiro foram registrados 30 afogamentos, 2 deles atendidos pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas. No ano passado, de janeiro a dezembro, foram registradas 325 mortes por afogamento no estado. A corporação publicou alerta nesta sexta-feira com dicas para evitar mortes e acidentes em rios, lagos e outros locais. Entre elas, a escolha do local para nadar, procurar um local conhecido, não ultrapassar faixas e placas de avisos, não entrar em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas, procurar sempre um local onde exista a presença de guarda-vidas ou do corpo de bombeiros, evitar nadar sozinho, não tomar bebida alcoólica antes de entrar na água, não se afastar muito da margem, não saltar em locais elevados, não tentar salvar pessoas em afogamento sem estar devidamente habilitado para isso. Preferir lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés de ação corpo a corpo. Identificar sempre se nas proximidades tem um salva-vidas e permaneça próximo a ele. Evitar brincadeiras de mau gosto. Acatar as orientações de bombeiros ou salva-vidas. Nunca abuse se aventurando perigosamente. Não deixar crianças sozinhas. Evitar navegar com carga em excesso. Só deixe entrar na embarcação pessoas que estejam usando coletes. Somente conduzir embarcações se for habilitado. No barco, caiaque ou lancha, a dica do Corpo de Bombeiros é usar sempre os equipamentos de segurança. E se o barco virar, você não corre o risco de se afogar. Além disso, os bombeiros indicam que nunca se deve tirar os equipamentos de segurança nem mergulhar em águas desconhecidas. Final de semana de tempo instável e quente na região. Vamos conferir os detalhes. Liquida Óculos 2022 New Color. São mais de 6.000 óculos e armações com preços incrivelmente baixos. O IMET emitiu sinal amarelo para chuvas intensas no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Mesmo com a possibilidade de pancadas de chuvas, temperaturas altas para o fim de semana. No sábado, em Patos de Minas, a temperatura máxima alcança 31 graus e no domingo 30. Em Presidente Olegário, no sábado, varia de 20 a 31 graus e no domingo de 20 a 30. Em Carmo do Paranaíba, máxima de 31 graus no sábado e de 30 no domingo. Em Lagoa Grande, varia de 22 a 32 graus no sábado e domingo de 22 a 31. Já em Lagamar, a temperatura máxima alcança 33 graus no sábado e 31 graus no domingo.
A seguir aqui no NTV News, a gente fala de Covid-19. Mais uma morte confirmada em Patos de Minas, né? E Minas Gerais não deve pagar o valor total do reajuste do piso do magistério, disse o governador. Minas Gerais pode não pagar o novo piso do magistério. O percentual de reajuste foi anunciado essa semana pelo presidente Bolsonaro. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, o impacto nas finanças municipais poderia ser de 30 bilhões 460 milhões de reais. Em Patos de Minas, Romeu Zema também foi questionado se irá pagar o reajuste de 33,24% anunciado pelo presidente Bolsonaro para o piso do magistério. O mínimo a ser pago aos profissionais da educação básica passaria de R$ 2.886 para R$ 3.845. O governador mineiro primeiro disse que Minas já paga esse valor e depois que não deve dar o reajuste total. Pelo que me consta, o estado de Minas já paga hoje um valor que se aproxima desse novo piso. Vai ser necessário sim fazer alguma recomposição, mas talvez não nesse valor total, porque o piso em Minas já era mais próximo desse novo piso. A Confederação Nacional dos Municípios recomenda que os prefeitos corrijam o piso salarial com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é medido nos 12 meses anteriores ao reajuste, a mesma forma que corrige o salário mínimo. O índice encerrou 2021 em 10,16%. Assunto para a gente abrir a nossa análise da notícia desta sexta-feira, com a participação da jornalista Ludmila Bahia, que divide tela comigo. Olá, Ludmila, boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite para todos que acompanham o NTV News, a análise da notícia. Então, o governador não teve como escapar dessa pauta que tem despertado muita discussão entre os diversos setores. De um lado, a queda de braço com a ala, da educação no governo, de outra, a gente vê a própria discussão interna do governo que não queria esse reajuste, mas estamos em ano eleitoral. Quem quer comprar briga com o professor, com a categoria da educação nesse momento? Daí o presidente Bolsonaro preferiu não, mesmo que a própria equipe de governo tinha dado para ele ali a orientação de que mantivesse o reajuste próximo de 7%, conforme até o que foi o índice aproximado de reajuste do salário mínimo, mas Bolsonaro quis ficar bem aí com a categoria, dada a circunstância eleitoral, foi lá no teto, quase 34%, e de um lado agradou então o setor da educação, que reivindicava esse total, esse percentual, esse reajuste que é necessário. De outra ponta, os próprios governadores já viam essa medida, se chegasse a esse percentual, com uma certa indigestão, por conta de que poderiam não ter dinheiro em caixa para arcar com toda essa despesa, esse aumento da despesa. O presidente da República chegou até a dizer que, se for preciso, vai cortar verba, recurso de outra pasta para que a da educação receba aí o necessário e esse reajuste seja mantido. Mas na ponta do lápis, a gente sabe que esse reajuste quase que tem que ser de imediato, e se não for a categoria, os sindicatos já salientaram que vão ingressar com ações judiciais. Então tem sim uma batata quente que foi criada, que foi gerada aí. Os governadores passam apertado para equilibrar as contas e ficar tudo bem em ano eleitoral, muitos aí tentando se manter no cargo, ou apoiando um sucessor, obviamente. E em Minas Gerais ficou essa conversa dúbia aí do governador. Não sei se você entendeu muita coisa daí, porque eu também fiquei ali tentando saber onde que o governador queria chegar. Primeiro ele fala que Minas Gerais já paga esse teto, mas do que se paga, incrementa-se esse percentual, governador de Minas Gerais. Exatamente, soma, E uma outra questão é que ele fala, olha, aí a gente não vai ter condições de pagar esse percentual. Então ele acaba escorregando na própria fala, porque ele sabe o tanto que é complicado. E é melhor se complicar na fala do que quando se fala em disputa eleitoral, apesar que ali ele falou, olha, eu não estou aqui em disputa eleitoral, eu vou começar a minha campanha
Ele disse isso na coletiva hoje com a imprensa, no segundo semestre, mas a gente sabe que há muito tempo já tem essa batida de perna do governador por todo o estado, esse corpo a corpo, e é uma postura que a gente sabe muito bem, é de quem, né, está à frente, está pronto para o embate eleitoral, está em plena campanha, em plena disputa. E ele não vai comprar briga, não vai falar às claras, enquanto que o que a gente esperava de cá é que houvesse, de fato, essa transparência, se ele vai pagar, se ele não vai pagar, porque é um percentual sobre o que já é pago, e não é uma questão de valor. Aí é só a equipe de governo orientar melhor ali, fazer as contas e mostrar para o governador, e aí ele ser claro com a própria categoria que merece, que precisa e quer saber se aqui em Minas Gerais o piso inicial do magistério será como o sugerido pelo presidente da República. É mais um confronto entre o governo federal e os governadores nessa gestão Bolsonaro. Ludmila, Minas Gerais, a gente já mudando de assunto aqui, Minas Gerais bateu novamente o recorde de casos conhecidos de Covid-19 e ultrapassou pela primeira vez desde o início da pandemia a marca de 40 mil registros diários da doença. Nas últimas 24 horas, a gente percebe aí pelo boletim que está na tela, foram 40.753 confirmações, segundo este informe aí da Secretaria de Estado da Saúde desta sexta-feira, publicado hoje. E ainda o Estado não chegou ao pico, né? Como já tinha dito aí, já vem sendo dito aí pelo governo e pelo secretário de Estado de Saúde. A expectativa do governo de Minas é que esse pico de infecções seja alcançado no dia 1º de fevereiro. A Covid já causou a morte de 57.137 mineiros nas últimas 24 horas, com 44 óbitos sendo confirmados, Ludmila. Pois é, Odair, a gente tem um retrato piorado. Essa semana, por diversas vezes, houve esse recorde de casos e hoje é o maior, né, desde que a gente tem esse retrato cruel da pandemia, com muitas notificações, mas a gente vê na outra ponta um número pequeno de óbitos, se a gente comparar com o que a gente teve no passado de uma crescente de casos, acompanhando também a quantidade de mortes. Mas, infelizmente, a Covid-19 continua fazendo suas vítimas, muitos casos, e a grande preocupação, Odair, é o colapso, principalmente para atendimento em unidades de pronto atendimento e a necessidade de leitos de enfermaria, viu? E aí a gente fica de olho nesses números já com aquela preocupação que a gente já vem tendo, né, ao longo dessas informações que são repassadas pelo governo e até porque pelo que a gente percebe no dia a dia, né? Em Patos de Minas, Ludmila, 120 novos casos, né, aparecem no boletim epidemiológico desta sexta-feira. O município tem quase 2.150 casos ativos, 28 pacientes estão aí internados, você vê aí nesse boletim, no comparativo, né? 7 em leitos de terapia intensiva, pelo menos. E nesse segundo dia consecutivo, mais uma morte confirmada, né? A vítima é um homem de 59 anos que faleceu no dia 22 de janeiro. Odair, a gente tem um retrato aí essa semana de recordes também de casos de Covid-19 em Patos de Minas. Agora temos mais casos ativos no município, praticamente se mantém a quantidade de pessoas internadas e assim como é a realidade em outros municípios, a necessidade, o recrutamento aí de leitos de enfermaria, leitos clínicos, sempre com maior ocupação, mas em contrapartida a gente também tem um número que é expressivo se a gente comparar e se a gente ter o relato aí de que a gente viu muitas vezes a Ômicron, são casos leves e tudo mais, só que a gente também tem que tomar cuidado, não é simplesmente ter aí um panorama geral da doença, sendo que muitas coisas ainda são desconhecidas quando a gente fala de Covid-19. Então, de fato, a gente tem que ficar atento, tem que tomar os cuidados, entenda os primeiros sintomas, se afaste, faça o teste, procure atendimento, se tiver teste, né, a gente espera que todos sejam testados aí, mas se afaste, tome as medidas, porque a gente não sabe qual será o comportamento dela em outra pessoa, mas o que a gente sabe, Odair, é que muitas dessas pessoas que estão internadas aí, infelizmente, não atenderam o chamado e não foram tomar a vacina contra a Covid-19. A gente sabe que ela não protege 100%, a gente pode sim adquirir
esse vírus, mas a gente sabe que o potencial de complicação é muito menor entre os vacinados. Isso não sou eu, não é você, Odair, não é a NTV que está falando, são os especialistas. É uma pesquisa até do próprio governo do estado de Minas Gerais. Então fica aí o alerta para a população. E hoje até o governador Romeu Zema enfatizou, e nós mostramos aqui no NTV News, esse chamado, a quantidade de mineiros aí que estão com o cartão vacinal em atraso, por favor. Então, vamos atender a esse chamado, é um chamado pela vida, pelo amor à vida, a sua e a do próximo. Se está difícil para quem vacinou, imagina quem não quer se vacinar, né? Mas, Ludmila, do total de leitos disponíveis em Patos de Minas, de acordo com o boletim publicado hoje pela Prefeitura, a clínico se aproxima de 90% de ocupação e o UTI ultrapassou 80%, né? Você citou aí essa questão das ocupações, é o que a gente tem para hoje aí nesse boletim. Daí, se a gente for colocar na ponta do lápis, nós temos aí 27 vagas disponíveis em leitos clínicos. A gente sabe que as vagas, apesar da Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas não ali dividir mais o que é leito disponível para Covid, quanto aquele para outras doenças, mas é um dado preocupante. Nós temos apenas 27 leitos de enfermaria disponíveis hoje em Patos de Minas, conforme esse retrato desse informe epidemiológico, e 14 em terapia intensiva. E a gente sabe que quando ultrapassa esse percentual de 80%, o alerta é vermelho. É vermelho. Assim dizem as próprias autoridades em saúde. Então, estamos nesse momento em Patos de Minas. Nós sabemos que os leitos do Hospital Regional estão todos ocupados. Nós não sabemos exatamente a realidade da Santa Casa, mas com esse retrato dá para a gente saber que a situação é muito preocupante. Tanto que hoje, novamente, também o governador foi questionado pela imprensa sobre o que ele irá fazer. Segundo o governador, se houver a necessidade de novos leitos, as pessoas serão remanejadas, conforme nós vimos isso acontecer em Patos de Minas, Coromandel, Presidente Olegário, Lagoa Formosa. Diversas pessoas foram remanejadas para outras macro-regiões do estado que tinham disponibilidade de leitos. Caso isso aconteça aqui na nossa macro-região, ou na micro-região Patos de Minas, o que vai acontecer é isso, segundo disse o governador do estado de Minas Gerais, ou seja, não sinalizou a abertura de novos leitos por aqui não. A gente mostrou no início do jornal hoje a reclamação ou o apelo feito pelo prefeito de São Gonçalo do Abaeté, dizendo justamente isso, que não há vagas no hospital regional para os municípios e que a Santa Casa, que era algo que se esperava, ainda não faz esse atendimento regional e que há uma preocupação muito grande de todos esses gestores com relação a essa situação, né, Ludmila? É impressionante como uma pauta urgente ela é colocada debaixo do tapete e fica por lá. É preciso sim aplaudir muitas coisas que o próprio governo faz de acolhimento. A gente acabou de ver isso em medidas agora até com a enchente. É claro que outras aí estão demorando ainda para termos aí uma ação efetiva, mas assim, a corda arrebentou, então tem que dar um jeito de dar um laço ali para dar conta de seguir em frente. Mas o governo, há quanto tempo que tem sido aí questionado, tem sido pressionado e com toda a razão pelos municípios com relação à criação, à ampliação, à disponibilização de mais leitos. O Hospital Regional sequer consegue atender a demanda de Patos de Minas. A gente vê quantas pessoas ficam internadas na UPA, que sim, passou a ser um hospital por lá. Não é errado quando a gente fala que é um hospital, daí sabe por quê? Lá é exatamente isso, um hospital completamente improvisado, com 1.002 problemas, e a gente sabe da necessidade de olhar por lá também. E o governador escapou dessa conversa, dessa discussão, e olha, não é um assunto para deixar para amanhã não, viu, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é um assunto para agora. Pois é. Ludmila, vamos fazer uma parada rápida aqui então na nossa análise. Ainda hoje, prefeitos cobram ações do governo de Minas Gerais, do governador, né, após as enchentes. E caminhão atola em desvio criado na MGC 354, problema que é recorrente e provoca congestionamento e muitas reclamações de motoristas.
Em Patos de Minas, o governador se reuniu, como a gente mostrou mais cedo, com 30 prefeitos da região para discutir soluções para minimizar os impactos trazidos pelo excesso de chuva. Além do socorro à população atingida, há urgência na recuperação das rodovias, mas pelo jeito será preciso paciência. O chefe do Executivo de Minas Gerais ouviu as demandas dos 30 prefeitos da região sobre as urgências em decorrência do excesso de chuvas. Romeu Zema afirmou que tem acompanhado de perto e o primeiro passo é ajudar as pessoas diretamente atingidas. Eu tenho estado presente em todas as regiões, já fiz diversas viagens para ver e sentir pessoalmente como foram esses danos, estar com os prefeitos, com a Defesa Civil, e a prioridade nossa tem sido sempre o atendimento humanitário. Não dá para deixar alguém que ficou desabrigado ou desalojado ao relento. Essa ajuda humanitária foi dada a mais de 56 mil mineiros que ficaram nessa condição. E depois que as águas baixam, você consegue já fazer alguma coisa. Então nós estamos tendo agora esse auxílio aos desabrigados, que durante 3 meses vai pagar R$400 por pessoa, não é por família, a mais de 60 mil pessoas. A recuperação das rodovias, principalmente de trechos interditados, são demandas urgentes, mas será preciso paciência. O governador não informou quando as obras serão entregues, apenas constatou que a parte de drenagem do estado terá que ser revista com urgência, devido à quantidade de deslizamentos de terra e quedas de estradas. Toda a engenharia do estado terá de ser revista devido a esse volume de chuvas, que agora é muito maior. Então, represas que tinham um dreno, um vertedouro, vão ter de rever essa capacidade, porque nós estamos vivendo a partir de agora, segundo os especialistas em climas, um volume de chuva que vai se repetir, que vai ser muito maior do que no passado. Então, terá de ser revisto. Ludmila, e aí a gente tem essa fala do governador em meio a uma região que depende, não só a nossa região depende, muitas outras dependem, mas falando aqui do nosso quintal, depende demais dessas rodovias, não só para esse trânsito de pessoas entre os municípios, mas por causa do escoamento de produção, da chegada e da saída de produtos, que tem sido aí um caos em meio a chuvas e a esse período até um certo tempo de estiagem prolongada que a gente ainda não teve movimentação para resolver esse problema, né? Pois é, daí nós sabemos muito bem que Minas Gerais tem mais de 400 cidades em situação de emergência. É uma questão complicada também para os prefeitos que já enfrentam o problema da Covid-19 e se preparam aí para enfrentar um novo pico. Foi dado um prazo de 1 a 2 semanas para que passemos por esse momento delicado e se ainda não estamos nesse pico, já estamos com essa condição, com falta de testes, hospitais acima de 80% de ocupação de todos os leitos disponíveis. Então, já não bastasse esse problema, vem mais a enchente para dar essa dor de cabeça das medidas a serem tomadas com muita urgência. E aí, houve esse socorro imediato a essas famílias, houve o amparo necessário para todas elas, por essa Minas Gerais toda. E outras questões também são urgentes. A gente tem uma pressa em resolver, porque impacta diretamente na economia, na rotina, no cotidiano de muitas pessoas, que é o caso aí do conserto urgente das estradas, principalmente aquelas onde estão interditadas. Temos 2 trechos aqui interditados na região e 2 trechos, a LMG 743 e a MGC 354, que são de responsabilidade do governo de Minas Gerais. E por enquanto a gente não teve uma data, não teve uma expectativa, não teve uma conversa franca com a população para que essa se prepare aí por um longo prazo, por um curto prazo, como para um médio, mas é preciso dar pelo menos uma noção. Parece que quando é ano eleitoral fica tudo assim muito melindroso de falar, é preciso ter um papo
papo político, só que a gente quer ter um papo transparente e verdadeiro. Acima de mais nada, a gente reconhece e valoriza quando essas pessoas são acolhidas, vão receber um dinheiro a mais para poder minimizar as perdas, inclusive famílias que tiveram as casas destruídas. O governo vai fazer um aporte de 180 milhões de reais para que casas sejam reerguidas, consertadas, mas a gente também espera medidas e prazos para essas medidas que são necessárias. É preciso que as pessoas tenham condição de trânsito adequado, porque é uma questão também, Odair, a gente fala e esbarra na própria economia. E a gente teve a visita aqui do vice-governador de Minas Gerais, o Paulo Brandt, de quando ainda estávamos com a enchente, e aí o Paulo também veio com a promessa de que o governo ajudaria, mas não falou quando nem quanto, aquela história toda. Aí dali alguns dias o governador já trouxe essa notícia aí da ajuda para os desalojados, para os desabrigados, mas a gente também quer essa palavra, quer essa orientação, quer essa ação do governo do estado também com essa medida que é urgente com relação às estradas, até porque, Odair, a gente sabe muito bem que não tem sido fácil para quem precisa transitar pelos desvios criados nesses próximos aí a esses trechos. Ludmila, não tem sido fácil não, motoristas hoje enfrentaram congestionamento, grande congestionamento aliás, próximo ao desvio criado na MGC 354, com a queda de trecho da rodovia, o trânsito de veículos tem sido intenso no desvio e nessa sexta-feira um caminhão ainda atolou nesse local e a gente registrou. Na tarde dessa sexta-feira, a MGC 354 esteve interditada por mais de 2 horas. O fato ocorreu porque um caminhão, ao passar pelo desvio, ficou atolado. Segundo o sargento Oliveira, o tráfego pelo local com um veículo de grande porte era proibido. O condutor desse veículo aqui, ele tentou passar pelo desvio e acabou atolando, tendo em vista que a via não oferece condições para veículos pesados. Era proibido somente para veículos de menor porte, mais leves, que podem passar no local aqui, tendo em vista que a via não oferece condições para veículo com peso maior. Os motoristas ficaram aguardando na fila de alguns quilômetros por bastante tempo. Essa é uma situação recorrente, Ludmila. Essa semana já aconteceu isso. Na semana passada a gente tinha já conhecimento dessa situação. É porque é improvisado, né? É uma via improvisada para dar uma certa vazão aí para esses veículos que precisam passar, levar equipamentos, alimentos. Realmente é uma situação muito complicada. Foi a alternativa criada para evitar que aí os motoristas dessem uma volta de mais de 300 quilômetros para chegar, para atravessar ali por esse trecho, Pensa, a gente teria que ir lá em Coromandel, Vazante, para chegar em Presidente Olegário. Então, assim, uma volta grande. Aí a Prefeitura de Presidente Olegário criou esse desvio como uma medida paliativa de socorro mesmo ali. E o próprio DENIT ficou ali, o DR ficou de criar um desvio também próximo ao trecho, aos 2 trechos que tivemos queda na rodovia. Infelizmente, até agora, esse desvio não saiu. E é uma alternativa que precisa ser feita, precisa ser elaborada, precisa ser executada, porque esse trecho aí não suporta esse trânsito pesado em termos de quantidade de veículos, quanto também de veículos pesados. E a gente sabe que estamos ainda num período chuvoso. A chuva aí pode ter dado uma trégua, a gente tem pancadas de chuva, é a previsão até para o final de semana, chuvas isoladas, mas elas podem acontecer e piora ainda mais a qualidade dessa via. A gente tem um trecho ali que é de terra e com esse trânsito de veículos fica complicado. Se a gente tiver 2 desvios ali até que essa rodovia seja consertada, por isso tem que ter essa rapidez, essa agilidade. Olha só o que aconteceu. Imagina pessoas com necessidade urgente de chegar ao destino ali, tendo que esperar horas e horas e horas na fila. É muita reclamação, é muita dor de cabeça. E precisa, sim, de serem criadas outras alternativas, mais alternativas, para atender a todas essas pessoas e com toda a razão.
Por isso que os municípios precisam não só do anúncio de que vai ser repassado um recurso financeiro, mas também que isso seja colocado em prática com urgência, né, Ludmila? Para a gente finalizar o News de hoje, nós tivemos um assassinato, o primeiro do ano em Patos de Minas. A repórter Brenda Evelyn tem essas informações, ela traz para a gente agora. Um homem de 33 anos foi baleado no bairro Chácaras Caiçaras nesta sexta-feira. O crime ocorreu por volta de meio-dia, sendo o primeiro homicídio do ano. O rapaz sofreu um disparo de arma de fogo na região da barriga e chegou a ser socorrido até o Hospital Regional Antônio Dias, mas não resistiu. Antes, Elias Ferreira do Nascimento chegou a relatar à Polícia Militar que tinha uma desavença com o suspeito desde o ano de 2020. Conforme a Polícia Militar, o suspeito de ter praticado o crime foi encontrado. Ele tem 36 anos e fugiu em um carro prata. Esperamos que o nosso fim de semana seja mais tranquilo, né, Ludmila? Nós tenhamos aí um fim de semana de maior tranquilidade, já que a sexta-feira teve esse indicativo aí de violência, infelizmente registrado aí nesse finalzinho de janeiro. Mas por hoje a gente encerra a nossa análise da notícia. Amanhã o NTV News está de volta. Obrigado por sua participação aqui conosco, ok? Um final de semana de paz aí, de muita saúde para todo mundo. Cuidem-se. A situação merece essa atenção desdobrada de todos nós. Muito obrigada pela companhia, Odair, pelo nosso bate-papo de hoje. Muita saúde para os seus também, viu? Vai dar tudo certo. E a gente se despede por aqui, com muita fé e perseverança, que amanhã vai ser melhor. Beijo, boa noite, tchau, tchau. Obrigado, Ludmila, boa noite para você de casa, obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra a partir das 19 horas. Boa noite e até lá.